Bom dia, pessoal, irmãos em Cristo. Eu entro em tua presença, tá? Na presença do nosso Deus, nosso Criador, pelo santo nome do Filho dele, né? Jesus Cristo de Nazaré, que é o que a palavra nos ensina toda vez que entramos na presença de Deus. Nós precisamos pedir que o seu Filho interceda por nós, e a palavra mesmo diz que sem Jesus Cristo não conseguimos chegar ao Pai. Então, o que a palavra manda nós temos que obedecer, nós temos que falar. Então, todas as vezes que nós entramos em oração, todas as vezes que nós entramos para falar de Deus e para pedir alguma coisa, nós temos que nos revelar ao seu Filho primeiro, como ele diz, para depois atingirmos ao Deus dos céus e da terra. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, tá? Como eu disse nas outras lives passadas, Deus tem muito tocado em meu coração para mim poder ministrar sua palavra, falar sobre seus preceitos e mandamentos, convocar a igreja para o verdadeiro arrependimento e que sim, todos possam ingerir esta santa palavra que não provém de mim, mas sim das escrituras bíblicas e sim do Espírito Santo de Deus, que é direcionado ao coração de vocês. Não quero levá-los ao emocionalismo, mas sim, se vier emocionar, sim, Deus se faz presente, né, e cada um fica à vontade depois de receber a palavra para digeri-la como bem entender. Também tem no meu canal aí do TikTok as perguntas, para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta. O que a gente não sabe, porque nós não sabemos todas as coisas, se nós buscamos, como Jesus nos mostra, buscar a perfeição, assim como Deus é perfeito nos céus, nós só vamos atingir a perfeição quando chegarmos à glória com Deus Pai, que é o que eu creio. E enquanto estamos neste corpo mortal e materialista, nós vamos sim sofrer consequências de falta de fé, de problemas psicossomáticos, mas sim, é tudo vencido pela fé e pela busca de Deus, tá? E de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Porque sem eles nada somos, sem eles nada podemos fazer, sem eles nada conseguimos. Sem fé é impossível agradar a Deus, assim como a palavra do nosso mestre nos relata, tá? Então eu quero ler uma passagem bíblica com vocês. Deus tocou no meu coração em um texto meio que prolixo, tá? Meio que extenso, mas eu creio que será para a santificação das nossas almas e para o engrandecimento do nosso espírito junto ao nosso Criador, tá? Vou fazer uma pequena oração. Eu sempre oro antes de estar entrando na live, para já Deus me guiar, mas novamente nós vamos fazer uma oração. Para quem quiser estar orando comigo, fique à vontade, ok? Bom dia, Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Entramos, Senhor, em Tua presença pelo santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Viemos, ó Pai, agradecer sobre este dia. Viemos, ó Pai, agradecer sobre estarmos na Tua presença neste momento. E o que a Tua palavra diz, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Então se faça presente na nossa vida, se faça presente nessa live, Senhor, e que nos guie, e que essa palavra, o vento, as leve àqueles que a necessitam. Amém? Então vamos lá, quem tem a sua Bíblia, eu peço que abra no livro de São Marcos, capítulo 4, versículo 1, tá? É a parábola do semeador. Para quem conhece a Bíblia, aqui Jesus vem exortando, tá? Em Mateus ele exorta muito e acaba, né,
condenando muitos fariseus e os doutores da lei da época por quererem a enganar Jesus, por quererem fazê-lo chacota, né? Vamos dizer, brincarem com o mestre, porque eles tentam pegá-lo com doutrinas do homem e Jesus não veio para as doutrinas do homem, e sim para as doutrinas de Deus, veio ensinar realmente o verdadeiro evangelho, a doutrina, a doutrina do evangelho, foi o que Jesus veio fazer. E eu vou falar, é uma das coisas que nós vamos falar hoje, que Jesus veio se ensinar a sua doutrina, não doutrinas religiosas, tá? Que a Bíblia nos garante que doutrinas religiosas foram feitas para nos levar para o inferno. Então, é bem complicado isso. Nós precisamos ter uma comunhão grande e nós buscamos essa comunhão sempre que nós nos mantemos dentro da palavra, em jejum, em oração, em busca constante, oferecendo o melhor para o nosso Pai. E é isso que nós devemos fazer para sermos exemplos. Se você quer realmente ser um seguidor de Cristo e converter a sua família, você tem que ser exemplo. E não é fácil. Posso garantir isso para vocês que não é fácil, porque não é fácil para mim. E pelo que a gente vê nas escrituras, os maiores profetas foram tentados a desistir, foram tentados a correr da palavra, né? Como Jonas, como Elias, como Eliseu. Por quê? Porque, como o nosso mestre diz, às vezes nós recebemos os seus verdadeiros profetas, nós recebemos os verdadeiros escribas de uma maneira errada, nós o crucificamos, nós os julgamos como falsos profetas, o crucificamos, como fizemos com Jesus, e acabamos ficando sem a palavra verdadeira, padecendo, acabamos sofrendo com doutrinas vãs de homens. Nós acabamos escutando demônios, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje também. Então tudo isso vem para engrandecer a sabedoria do homem, não engrandecer o seu ego, mas sim a sua sabedoria. E como a palavra de Deus fala, que aquele que se faz humilde será exaltado. Não é aquele que se humilha, aquele que se faz humilde será exaltado. E aquele que se exalta será derrubado, tá? Que é isso que nós vamos falar também. Então vamos lá a palavra. São Marcos, capítulo 4, versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele a grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Aqui a palavra já nos fala que outra vez ele estava junto ao mar, ensinando. Então Jesus, ele veio sim como nosso mestre para nos ensinar, mas a nos ensinar o quê? Primeiro, é o que ele fala para os seus discípulos. Se ele foi o exemplo, nós devemos seguir o exemplo. Ele veio ensinar o quê? A pescar homens, a pregar o evangelho, ensinar toda criatura. Então esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é você ser rico, não é você ganhar do seu irmão, não é você tirar uma corrida e passar a perna no seu irmão e enganá-lo, tentar enganar a Deus, acha que Deus não está vendo e acabar se submetendo a doutrinas vãs e endemoniadas de homens falhos e não a do Santo Evangelho. Então por isso que Jesus ensina, por isso que Jesus exorta. Eu vi em São Mateus
Jesus, 3, 4 do capítulo, exortando os escribas, os fariseus, né? Exortando, corrigindo, falando que os doutores da lei da época não adentravam nos céus e não deixavam as pessoas que estavam entrando adentrar. Olha o que Jesus veio corrigir. E será que nós não estamos fazendo isso hoje? Escutando doutrinas vãs de homens falhos por não buscar o conhecimento, por não entender os verdadeiros profetas e os verdadeiros escribas, e acabamos crucificando-os. Então devemos pensar mais. Devemos não só pensar no nosso ego, nem nos nossos. Como diz a palavra, chegando os que o seguiam dentro do tabernáculo, perguntando a Jesus: há aí fora sua mãe e seus irmãos? E ele olhando em volta, o que ele diz com isso? Ele olhando em volta, dizendo: aonde estão a minha mãe e meus irmãos? Por acaso não são vós que estás aqui comigo? Foi o que ele disse. Então ninguém tem cadeira cativa e ninguém tem salvação comprada por terceiros. É uma das coisas que nós vamos falar também. Versículo 2. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina, que foi o que eu falei, Jesus veio ensinar a sua doutrina, a doutrina de Jesus Cristo. Não a doutrina de religião A, doutrina de religião B, doutrina de religião C. Apesar de existir várias doutrinas. Como Paulo veio pregar para 7 igrejas diferentes. E sim, ele exortava 7 igrejas diferentes. Mas na doutrina do nosso mestre. Porque aqueles que saíam fora da doutrina do nosso mestre eram exortados e corrigidos. Por isso que Paulo sempre estava em cima. Vocês podem ver em todas as suas cartas, ele sempre perguntava: mas vocês realmente estão na fé? Vocês realmente estão pregando o verdadeiro evangelho? E nós, será que nós estamos escutando o verdadeiro evangelho? Será que nós estamos escutando a verdadeira palavra do Santo Mestre? Então ele vem ensinar a sua doutrina, não a doutrina de homens que escutam a demônios. Acordem. Acordem. Porque lá adentram ouros que não são santificados e eles tentam se santificar pelo ouro, que é o que Jesus fala. Mas não é o ouro que santifica a igreja. E sim, a igreja santificada vai santificar o ouro, como foi falado na live passada. 4. E aconteceu o que? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeu. Quer dizer, a semente estava sendo semeada pelo semeador, que logo mais à frente o semeador seria o homem que diz a palavra é a semente. Nós vamos chegar lá depois, tá? Mas eu estou adiantando. Só que a palavra, ela cai no meio do caminho. Por quê? Porque às vezes a gente não absorve. Como é Jesus falando da palavra dele, então esta palavra é o Evangelho. Não sendo absorvendo por nós, vem qualquer um, as aves dos céus, não cita nomes, não cita qual pássaro, mas cita que vem alguma fera, alguma ave, algum animal e recolhe essa semente sem ela ter germinado. Vamos lá. 5. E outra cai sobre pedregais,
onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Então não adianta, às vezes, a palavra semeada no seu coração, ela nasce rápido, ela brota rápido, mas ela não tem fundamento, ela não tem o conhecimento verdadeiro, que é uma das coisas que Jesus fala também. Que às vezes, como os doutores da lei na época aprendiam, mas não tinham raízes. E nunca aprendiam de verdade, é o que Jesus fala. Que a verdadeira palavra nunca seria edificada neles. Segundo a exortação está aqui. Porque caindo em terra pedregosa, cheio de pedras, e caindo em terra pedregosa, cheia de pedras, ela não aprofunda suas raízes, a semente, que é a palavra nesse caso, e não tendo um fruto, uma árvore ou uma planta que não tem raízes, o que acontece com ela? Ela não vai. Ou se bate um vento, ela cai. E caindo, essas raízes estando próximo à superfície do solo, elas vão sair para fora do solo e vão secar, que é o que a palavra vai nos falar agora também. Porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Porque não tinha profundidade, não foi buscar profundidade, não foi buscar as coisas ocultas que Deus quer de nós, não foi buscar a verdadeira santificação, e sim viveu na superfície, viveu raso, com preceitos e mandamentos vã de homens, e não foi buscar, não foi ter um entendimento da palavra, não foi se fortificar para que quando saísse o sol não queimasse, para que quando não viesse qualquer problema você desistisse, qualquer tentação você caísse. É isso que a palavra está nos falando. 7. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. O que essa palavra quer nos dizer também? Uma das palavras de Jesus, ele fala que ele nos enviou-nos em meio aos lobos. E esse nos enviou em meio aos lobos pode ser comparado aos espinhos. Porque nós vivemos em meio a pessoas más, que não gostam da palavra e que perseguem os verdadeiros cristãos. E estes são os espinhos. E os espinhos, conforme eles vão crescendo contra você, o que você faz? Desiste? Se sufoca? Se escandaliza? Porque Jesus mesmo fala que nós seremos perseguidos por causa do verdadeiro evangelho. E as perseguições vêm do diabo ou de pessoas usadas por ele. E se o mundo jaz no maligno, e aonde, em outra passagem, Jesus é levado a um alto do monte, onde Satanás oferece todos os reinados a Jesus, se ele se prostrar diante dele, né? E aí? Quando crescem os espinhos, quando Satanás se levanta contra você, você se escandaliza e se atemoriza. Atemorizar até faz parte, mas você desiste, você se curva perante o problema, porque as suas raízes não estão profundas, porque a sua falta de fé
e de entendimento das coisas de Deus fazem você se curvar diante dos espinhos. Oito. E não deu fruto, tá? E não dá fruto. Não dá fruto por quê? Porque atemoriza. Porque não confia. Porque não tem entendimento. Por isso que não dá fruto. E a figueira que não dá fruto, ela é cortada. Então, vamos ter cuidado. 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Então quer dizer que toda semente caindo em terra preparada, o que você está dando para Deus? Essa é a pergunta que eu fiz em outra live e venho fazendo. O que você está dando para Deus? A palavra nos fala que quando você der tudo para Deus, Deus vai retornar tudo para você. E você está dando tudo para Deus? Ou você está pensando só nos seus? Ou você se preocupa com o seu dinheiro? Com as suas riquezas? Ou você se preocupa com as coisas desta terra? A salvação é individual. E eu vou te provar isso. A salvação ela é individual. E o máximo que você pode fazer é ser exemplo para os seus. Para que eles sigam o seu exemplo e entrem a porta estreita. Não adianta achar, como muitos falam, doutrinas vãs de homem. Se você se santificar, você santifica a sua casa. Por lerem um versículo. E eu vou te provar aqui que não. Como os filhos de Jó morreram. E depois veio a explicação de Deus para Jó. Porque eles não eram fiéis. Porque eles não temiam a Deus. Porque eles não tinham fé. Por mais que Jó se fez justo e exemplo, ele não pôde santificar a sua casa. E como eu falei em outra live, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro, Josué era um homem de guerra. Ele foi um dos dois a adentrar a terra prometida. De 2,5 milhões de pessoas, ele foi um dos dois. Ele seguia os mandamentos e preceitos de Deus. E eu creio que aquele que estava debaixo da sua tenda, se não seguisse a Deus como ele ordenara, era expulso. Como Asa fez em Israel, para Deus poder se virar. Para Deus poder se virar novamente para aquela nação. Então não adianta você seguir doutrinas de homens que falam que a sua família será santificada pela sua fé. Tá, aí eu tô falando demais. Você pode achar? Vamos lá então. Ezequiel 14. Vocês querem abrir comigo em Ezequiel 14? Depois a gente volta em Marcos, tá? Eu já separei aqui. E vamos em Ezequiel 14. Versículo 14. Do 14 ao 20, nós vamos ler. Vamos lá então, 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então esse diz o Senhor Jeová quer dizer que é o próprio Deus estava falando com Ezequiel. E Ezequiel estava profetizando.
para Sodoma e Gomorra, se eu não me engano. Mas aqui já fala. Mas vamos lá, vamos continuar. 15. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. 16. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Aí eu vejo em meio ao dilúvio também. Que nem se os 3, Ezequiel. Desculpa, eu vou ler novamente. Daniel, Noé e Jó. 3 homens que Deus, Jeová, o próprio Jeová falando aqui, cita para Ezequiel. Que nem se eles estivessem na terra, eles não conseguiriam salvar a sua família, e sim só eles próprios. E o resto da terra ficaria assolada. Aí vem qualquer um idólatra, porque se você idolatrar a sua família e não fizer ela seguir a você, e você ser um desses 3 homens, você vai se perder e estará perdendo aos seus. Por quê? Doutores da lei, hipócritas, colocam na sua cabeça que se você ir na igreja dele, na igreja A, na igreja B, na igreja C, você e a sua família será salva. E a palavra aqui está dizendo totalmente ao contrário. Nem homens praticamente santos, como Jó. Quem não conhece a história de Jó? Quem fala que Jó não foi temente a Deus? Jó, ele se resguardou, às vezes por algumas murmurações, mas já foi repreendido pelo profeta, porque ele também não poderia pecar. E aqui, o próprio Jeová está falando que ele era um homem justo e temente aos seus preceitos e mandamentos. E quem somos nós para não sermos exemplo e dizer que vamos salvar a nossa família? Porque simplesmente estamos adentrando a porta de igrejas e profetizando uma fé que nós não temos, porque nós não conhecemos o verdadeiro evangelho de Cristo. E dizer que vamos salvar a nossa família. E o livre-arbítrio fica onde? E Jeová fica onde? Homens de pouca fé. Doutores da lei hipócritas. Jeová aqui está falando que nem se os homens, de novo, Noé, Daniel e Jó, não salvaram e não salvarão os filhos, se por acaso vier o fim novamente, que é o que está sendo profetizado, aí vocês vêm falar para mim que vai enganando ao povo, não entrando a porta estreita e fazendo com os que entrariam não entrar também. Tem mais. 17. Ou se trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra. Como está acontecendo agora. Como foi profetizado agora pelo pastor da Assembleia de Deus. Ministério, se eu não me engano, do Belém do Pará. Ezequias, eu acredito que eu já fui numa vigília dele aqui na minha cidade, onde ele saiu profetizando a todos que estavam ali. Se é de homem, eu não sei. Se é de Deus, eu também não sei. Nós vamos saber no dia 30. Na madrugada de terça-feira. Porque assim, ele diz que Jeová disse a ele. Eu não estou desconfiando, mas a Bíblia nos manda esperar a profecia acontecer. Para se realmente ver se as profecias dele é de homem ou é de Deus. Ele profetizou, diz que vai descer o anjo do cavalo amarelo, que inclusive está citado em Apocalipse. Ele com certeza ele conhece a palavra, mas não vale só conhecer, tá? Como Jesus fala, estes homens vos entregam fardos que eles mesmos não carregam nem com o seu dedo. Não estou dizendo que é o caso do pastor.
Mas eu também não vejo homens profetizando assim biblicamente, saindo em meio a denominações e profetizando na vida das pessoas, como ele fez. Não digo essa grande profecia, sim, essa grande profecia foi como Noé fez. Mas chegar em um certo lugar onde há várias pessoas e sair profetizando, apontando o dedo e profetizando a muitas pessoas, eu sinceramente, biblicamente, eu não conheço. Se alguém quiser me corrigir aí depois, pode deixar nos comentários. Mas biblicamente, eu não conheço. Sim, pela grande tribulação do dilúvio, Noé profetizou a todos, mas ninguém escutou. E ai daquele que assim fala, assim diz o Senhor, sem que o Senhor dissera. A Bíblia mesmo nos relata. Ai daquele. Vamos lá. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Promessa do Deus Todo-Poderoso. 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, que é o que está nos acontecendo hoje, veio uma peste. Sinceramente, quando chegou e eu saía na rua, eu citei a uma irmã em Cristo minha, que quando eu saía na rua, eu sentia o anjo da morte. Eu sentia que a morte pairava no ar. Mas isso foi em junho de 2019, junho ou julho de 2019. Mas ninguém se atemoriza, ninguém se volta realmente para o Deus verdadeiro. E o que tem acontecido? De 2019 a 2020, só tem de piorado. As mortes dobraram, triplicaram. E as pessoas continuam. Ontem mesmo eu passei em uma avenida, vamos dizer que seria o point da minha cidade, barzinhos lotados. Pode se divertir? Pode. Mas será que não é momento de se voltar ao Todo-Poderoso Deus? Será que Ele não está nos chamando a nossa atenção? Porque se veio uma peste sobre nós, e Ele quer que nos arrependemos dos nossos pecados, todos nós sabemos aonde muita bebida, há muita droga, há muito sexo. E nisso impera o que? A perversidade do homem. Não que não seja lícito você ter os manjares da carne, mas os manjares que Deus nos deu, e não o mal, não o escárnio da carne. Não a pornografia. A pornografia pode ser feita de várias maneiras, desde que esteja no contexto bíblico, os manjares nos é lícito. Você não pode ser um sodomita, uma sodomita. Que façam as impurezas sexuais. Ainda que Noé e Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E aí, o que vocês me falam? Vamos conseguir salvar os nossos filhos pela nossa fé? Será que Jeová aqui está mentindo? Se nem os homens justos não conseguiram, não iriam conseguir, como ele está profetizando aqui, pela boca de Ezequiel. Aí vem um doutrinador dele ou da sua religião falar que você vai conseguir salvar a sua família.
por doutrinas vãs e ainda não sendo exemplo. Então o livre-arbítrio não existe. Então os 10 filhos de Jó que foram mortos em vão. Sabe, são pensamentos de homens que escutam a doutrinas malignas. Aí você me fala, onde é que eu te provo que demônios falam aos nossos ouvidos e nós escutamos doutrinas malignas? Eu vou te provar. Vamos lá então. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Em Apocalipse. Desculpa, em próximo, né? Próximo ao final dos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É como aqueles desenhos, né? Para quem assistiu Tom e Jerry, às vezes vinha um malfeitor, né? Vestido de demônio e ficava na orelha de um dos desenhos animados e falando para ele fazer coisas más. É bem por aí. É bem por aí. Vamos lá então? Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito com letra maiúscula, então seria o Espírito Santo, tá? Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganosos. É o que eu estou falando. A palavra já nos fala que o Espírito Santo estava falando a Timóteo, que nos últimos tempos, que eu acredito ser estes, eu creio ser estes, eu creio que Jesus não pode tardar, e a Bíblia nos fala que ele não tardará, porque senão nada subsistirá, nada sobrará, é o que a palavra nos fala, e nós estamos partindo para isso. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Mas também a Bíblia nos fala que ninguém saberá o dia que virá o Filho do Homem. Que nós devemos vigiar, que ele virá como ladrão. E a princípio, tá? Quando eu escutei essa palavra que ele virá como um ladrão, eu me escandalizei. Só que quando você cria não, conforme nós vamos passando fases e criando cada vez mais intimidade com a palavra de Deus e com o Criador, em oração, em louvor, dando tudo para Deus, aí Deus ele vai esclarecendo. Não é que ele é ladrão, mas quem escuta a primeira vez, aparentemente, não entende a palavra. Por isso que existe os doutores da lei, para explicar. Então, ele virá como um ladrão, porque ele virá de surpresa e pegará todo mundo de surpresa. Porque a Bíblia também nos fala que se a gente soubesse o dia que o ladrão viria, nós o estaríamos esperando. Então, por isso que a Bíblia se refere a ele como um ladrão. Que ele viria, não a ele como ladrão, mas que ele viria sim como ladrão, para pegar todos de surpresa. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, que é o que eu estou cansando de repetir. A doutrinas de religiões enganosas, a doutrinas de homens vãs, que visam a receber o ouro e acham que o ouro vai santificá-los. Mas Jesus nos ensina diferente. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então o que a palavra ela vem nos falar? Que pela hipocrisia deles, pela falta de busca de entendimento, pela falta de conhecimento da palavra,
Eles vão buscar a mentira nos homens, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, se endurecendo. Cauterizado, né? Quando sara alguma coisa, quando cauteriza, quando você endurece, tira uma verruga e cauteriza ela. Né? Você tirou uma parte ruim, só que aí você endureceu aquela pelinha. Você cauterizou para quê? Para que ela não sangre mais, fechando uma ferida que não é para ser fechada. Deus sim fecha nossas feridas de nossas mágoas passadas. Não para se fechar no nosso mundo e fechar em nossas doutrinas, a não ser a doutrina do Evangelho. E passam isso para os outros. 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para o que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O que quer dizer aqui? Quer dizer que eles vão vir proibindo o casamento e, consequentemente, vão proibir o manjar do sexo. Mas o sexo dentro do casamento, que é o que é lícito. E não o sexo à reveria. E não o sexo de qualquer jeito, após uma baladinha. E os manjares que Deus criou para os fiéis. Você entendeu? Olha só o que o homem leva. Olha só o que o homem leva para aqueles que seguem doutrinas erradas. Quatro. Porque toda criatura de Deus é boa. É o que eu falo. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Quer dizer que não há nada como rejeitar. Recebido como uma santa ceia. Se você santifica aquilo, ações de graça seria uma santificação. Se você santifica aquilo, então recebei, porque é lícito. Porque tudo que vem de Deus é bom. E o casamento é mandamento de Deus. A família é mandamento de Deus. Você só não pode santificá-los. Mas você deve e tem que ser exemplo para eles, para nós nos encontrarmos quando o Rei da Glória vier nos buscar. Quando Jesus realmente vier montado em seu cavalo para julgar os vivos e os mortos. Vamos voltar lá então? Então vocês entenderam, né? Que não tem como a gente santificar nossos filhos. E sim, nós devemos dar o exemplo para que eles sigam. E sim, santificar a nossa família, como Josué fez. Sendo e tendo autoridade. Para que assim os demônios não interfiram na sua autoridade, pela sua fé, e você possa guiá-los pelas veredas da justiça. Voltamos a Marcos. 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Desculpa, eu acho que eu pulei. Vamos voltar para o 9 então. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, né? Jesus, depois que passou a parábola do semeador, mas falou em parábolas, vieram pessoas que ali estavam e vendo ele que ele estava só, estavam junto com os seus discípulos, vendo ali que ele estava só, foi pedir uma explicação de Jesus. O que ele queria dizer com relações às sementes cair no sol, as sementes cair em terras pedregosas
E quando se achou só, que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. 11. E ele disse-lhes: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Olha aqui o que Jesus está falando. Que todos que estão adentro, no seu verdadeiro evangelho, quando se é dito coisas por parábolas, o Espírito Santo automaticamente lhe dá um entendimento para que você não se perca. O Espírito Santo te dá um entendimento para que você siga pela vereda da justiça. E que você não seja enganado por doutrinas vãs de homens pecadores. É o que a palavra está nos dizendo. 11. 12, né? Então quando alguém te vier pelo Espírito e te dizer frases com algum sentido em parábolas, se você estiver no Espírito, você vai entender como Jesus está falando. Então, as coisas de Deus, para quem está com Deus, quem está sendo guiado pelo Espírito, é compreendido. Mas coisas que é do homem, e quem está no homem, para os que estão em Deus, não serão compreendidas, e vice-versa. Por quê? 12. Para que vendo, vejam e não percebam. É o que eu acabei de falar. Eles vão ver, mas eles não vão perceber. Como na época de Noé. Arrependam-se, venha o dilúvio, mas ninguém escutava Noé, porque estavam todos no escárnio da carne. Como agora. Tá morrendo. 3.600 pessoas essa noite, em 24 horas, morreram. Segundo as estatísticas. Mas ninguém escuta. Vão para bar. Continuam na perdição. Continua nas doutrinas de homens vãs. Porque o seu ego está sendo elevado. E se perdendo em meio às riquezas. Achando que o ouro vai santificá-los. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. É o que eu acabei de falar. Se você ouvindo não ouve e vendo não percebe, como é que você vai se santificar? Como é que você vai entender? Porque você está preocupado mais com seus filhos e não com Deus. Lembre-se, buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou será que Jesus é mentiroso nessa parábola? (13) E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Olha o que Jesus pergunta. Não percebeis essa parábola? Será que você está na carne ou no espírito? Não percebeis o que Jesus lhe fala? Não percebeis o que realmente os justos que ele manda e os verdadeiros escribas lhe falam? Vocês não percebeis? Estão andando com Cristo ou estão andando com Satanás? E como é que eu vou perceber isso? Você pode me perguntar. Ande na palavra. Este é o caminho do cristão. E não tem vários sentidos, é um só. Tem pontos, nós estamos lendo, tem ponto, vírgula, tem entendimento e tem um denominador, que é a salvação. Então não tem vários caminhos para o cristão. Como eu disse na live passada, eis que vos coloco na frente a bênção e a maldição. Para onde vais? Para a bênção? Todo mundo quer ir para a bênção. Mas você está pronto a seguir o que é bênção? Está pronto a deixar a sua vida
para seguir o verdadeiro evangelho? Jesus mesmo fala: aquele que acha sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Está correndo atrás de dinheiro? Está correndo atrás de salvação dos seus filhos? Está correndo atrás só da sua família? Ou está correndo atrás das coisas de Deus, da sua justiça, para que demais coisas lhe será acrescentado? Para que você perca a sua vida por amor a Cristo, para você achá-la. 14. O que semeia, semeia a palavra. 15. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Quer dizer que a palavra do justo está sendo semeada, mas você não cumpre, você se desvia fácil. Por causa dos espinhos você se escandaliza. Por causa do seu ouro e da sua prata, você foge dos preceitos e mandamentos da palavra de Deus. E o que vai acontecer? Satanás te arranca do coração rápido, que a salvação é perdida. (16) E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo, com prazer, a recebem. 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Temporão. Recebe a palavra rápido e até tenta frutificar. Mas por ser temporão, por ser uma coisa que vai e volta, a fé vem e de repente acontece alguma coisa, ela vai embora. De repente por um susto, por uma enfermidade, por uma dificuldade econômica, mesmo sabendo que nem só do pão viverá o homem, é temporão, ela vai embora. Então não tem raiz, não se firma, não obedece a palavra, o verbo, o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida. Não se contenta, que as coisas desse mundo não podem trazer o que Deus traz para nós. O que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho nos traz. Sempre vai padecer, sempre vai estar enfermo, sempre vai estar com depressão. 17. Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É óbvio. Não está firmada. Não está na rocha que é Cristo, né? Como nós cansamos de escutar falar. Mas não é só falar, rocha, estar firmado na rocha, é criar suas raízes em meio a pedras. E essa rocha é Cristo. Essas pedras que vão te segurar a permanecer é Cristo, porque nós não podemos nada, nós não temos luz. Nós refletimos a luz que é Cristo, nós não temos luz própria. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. No entanto, que nós sabemos, se nós não tivéssemos Cristo, a gente seria consumidos. Então não adianta você vir falar que você tem luz para distribuir, porque nós só refletimos a luz que vem do alto. Nós viemos para ser testemunha da luz. E não somos luz para o mundo. Nós não somos luz para o mundo. Aprendam. Sem Cristo nada nós podemos fazer. 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, aos quais vem a palavra,
mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Sobre os espinhos nós falamos agora há pouco. Eu acho que não há necessidade de comentar mais. Os espinhos são as adversidades que passamos. E facilitam Satanás nos tirar o verdadeiro evangelho do nosso coração. 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Um 30, outro 60 e outro 100 por um. O que quer dizer isso? Você está se preparando? Você está dando tudo para Deus? Você busca o entendimento? Você escuta o que o Espírito Santo pede a você? Quer dizer, você está preparando seu solo? Está deixando ele preparado para receber a semente? Quando a semente cai, que é a palavra, você sabe absorver, você sabe interpretar a parábola de Cristo. E absorvendo, você sabe germinar e dar frutos para um 20, o outro 30 e o outro 100. Evangelizando, trazendo almas para Cristo. Você está fazendo isso? Você está conseguindo manter o seu solo fértil para receber o Evangelho? E, consequentemente, passar dando frutos e trazendo almas para Cristo? Não estou falando trazendo almas para a igreja. Sendo exemplo de uma pessoa firmada na rocha, para que aqueles que o vejam a luz de Cristo refletindo em você. Ou ver o anjo de luz como Satanás, que tenta enganar, que tenta usurpar, achando que terá algum galardão. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por essa live. Agradeço por poder falar da Tua palavra e pelo discernimento que o Senhor me dá, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe e bendiz a todos, ó Pai, que estejam escutando essa palavra. E que o Senhor possa realmente dar um entendimento e que eles venham a Te buscar em espírito e em verdade. Pai, repreenda todo o mal, repreenda toda potestade e principado de nossas vidas, e que elas não possam falar aos nossos ouvidos. E se falar, Senhor, que a gente tenha um entendimento e a sabedoria do momento propício em repreendê-las. Em nome de Jesus Cristo, eu professo isso na vida de cada um que está escutando, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Glória a Deus.